A Pietra Bertolazzi aqui, e hoje eu vou falar sobre um assunto que foge um pouco das áreas que eu costumo falar, né, que eu costumo estudar, inclusive, mas eu fiquei realmente surpreendida como várias pessoas ficaram assustadas quando eu comentei no meu Instagram nesses últimos dias o fato de eu não acreditar em aquecimento global. E como eu já venho querendo falar sobre o Greenpeace, sobre a Amazônia há algum tempo, eu resolvi juntar todas essas coisas no tema de hoje. Então, vamos lá. Por que existem tantas ONGs e tantas entidades que se preocupam tanto com a Amazônia, né? Todo mundo tá careca de saber que o Greenpeace, a ONU e o MIT, por exemplo, colocam uma energia enorme sobre as questões da Amazônia, inclusive propagando falsas informações sobre ela, né? E um cara que é um grande entusiasta dessa causa também é o Al Gore, né? Que foi o vice-presidente dos Estados Unidos na época do Bill Clinton e que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, se não me engano, por ter abraçado a causa do aquecimento global. E ele ficou famoso, na verdade, por ter produzido um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, que muita gente já deve ter ouvido falar, né? E nesse documentário ele disseminou uma das maiores falácias desse pessoal que se diz preocupado com o mundo, que é exatamente a questão do aquecimento global. E tanto hoje a teoria do aquecimento global já foi por água abaixo, que as mesmas pessoas e as mesmas entidades que usavam essa expressão já não usam ela mais, né? Hoje eles trocaram o termo aquecimento global por mudança climática. Exatamente porque foi observado, né, com o passar dos anos, que a teoria do aquecimento global não faz o menor sentido. Então, essa mudança de nomenclatura foi feita para que essas pessoas pudessem sustentar suas mentiras. E muitos cientistas, né, principalmente de instituições globalistas, principalmente da MIT, advertem até hoje que a destruição da floresta amazônica pode trazer consequências para o clima no mundo. E isso é reiterado ainda por outras instituições, como ONU, Greenpeace, e por aí vai. Então, eles alegam que em torno de 15% da Amazônia já foi queimada e perdida, né? O que é um completo absurdo. Mas o que eles não te contam é que já foi comprovado lá nos anos 90, através de um estudo de anos feito pela NASA aqui no Brasil, que não só o solo queimado na Amazônia vira um deserto, não vira um deserto, como ele fica melhor ainda para o plantio e para a agricultura em geral. Então, eles também não te contam que essa área de 15% hoje se transformou em um solo extremamente fértil, né, para a produção de soja, de milho, entre uma infinidade de outras matérias-primas. Eles também não te contam como esses 15% de terra hoje geram milhares e milhares de empregos no setor agropecuário nacional e eles também não citam os bilhões que o Brasil tem de retorno financeiro com a exportação do que é produzido nessas áreas, né? E eles claramente também se esquecem de falar que que em nenhum outro país no mundo, né, você tem 85% de área verde preservada. Isso só existe aqui no Brasil. Então, assim, se os globalistas querem impor essas regras por aqui, por que eles não impõem as mesmas regras no resto do mundo, né? Aí vai vir gente com a história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? A história de que o planeta depende do oxigênio que provém da Amazônia. E então agora a gente passa para a próxima grande mentira contada para você ao longo das últimas décadas. Então é assim, a quantidade de oxigênio que a Amazônia produz durante o dia é consumida por ela própria durante a noite. E a Amazônia também não tem nem capacidade de conter o carbono, né? Porque é sabido também que apenas plantas em crescimento conseguem absorver carbono. O Código Florestal Brasileiro hoje é o mais restritivo do mundo e mesmo assim o Brasil hoje tem que abrir mão, né, das suas riquezas naturais, porque claramente tudo tem que ser feito de acordo com a agenda globalista e não de acordo com o que os brasileiros querem e precisam. Inclusive, na época do governo militar no Brasil, né, criaram-se várias estratégias de colonização da Amazônia. Eles tinham um lema que dizia algo como vamos integrar a Amazônia para que a gente não precise entregá-la, o que para mim faz uma clara referência aos globalistas. E então naquela época foram construídas várias estradas, né, como a Transamazônia, a BR-63, entre várias outras, para que outros países não tomassem conta, né, para que outros países não invadissem aquelas áreas de acesso mais difícil. Se você analisar hoje alguns municípios da Amazônia Legal, como Sorriso, Nova Mutum, Lucas e Lucas do Rio Verde, são os municípios que têm os maiores IDHs do Brasil, tá? Esses municípios têm uma taxa de crescimento superior à China, inclusive. Então, essas áreas todas foram desmatadas lá atrás
e hoje elas são altamente capazes de ter as maiores produções agrícolas por hectares do mundo. Então, toda a região amazônica é claramente muito interessante economicamente e em inúmeros aspectos, tanto em mineração como em produção agrícola. E isso nos leva a crer que os globalistas não querem que o brasileiro faça usufruto das suas próprias riquezas, simplesmente porque eles, eu imagino que eles estejam esperando o momento em que o mundo todo vai virar uma coisa só, né? De forma que eles, os globalistas, façam o que eles bem entenderem com a Amazônia e de forma que eles lucrem mais ainda com tudo que ela tem a oferecer. Então, vamos falar um pouco sobre as organizações globalistas, né? Mais especificamente o Greenpeace. O Greenpeace, que hoje é a organização ecologista mais famosa e poderosa do mundo, né? Vive de doações voluntárias, mas eu acho importante a gente destacar quem são os maiores financiadores do Greenpeace. Então, basicamente, essa ONG ambientalista por excelência, né, é financiada com o dinheiro gerado por alguns dos setores produtivos mais contaminantes do planeta, né? E o principal financiador da história do Greenpeace é a família Rockefeller. E, para quem não sabe, entre os negócios mais lucrativos da família Rockefeller está a petroleira ExxonMobil Corporation, né? E, nossa, por que será que isso não me causa nenhum espanto, né? Uma das famílias de maior participação na nova ordem mundial é a família que é a maior investidora de uma ONG que mente sobre a situação ecológica atual do planeta. E a cara deles a cara de pau deles é tanta que, em abril desse ano, o fundo da família Rockefeller declarou que vai abandonar os investimentos em carvão e em áreas petrolíferas, porque isso seria moralmente reprovável, considerando as questões climáticas. Eles alegam que eles foram enganados essas décadas todas a respeito do suposto mal que essas empresas podem fazer para o planeta. Ou seja, eles acham que todo mundo é palhaço, né? E só para complementar, olha outro dado curioso que eu encontrei. Quem financiou os estudos do esquerdista Al Gore, né, desde sempre, os projetos também, que é o responsável pelo documentário Uma Verdade Inconveniente, que eu citei lá no começo, foi a Fundação Rockefeller também. Então, olha como as coisas vão se cruzando aí, fazendo sentido. E também vale destacar que na época em que esse documentário do Al Gore foi lançado, um juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos chamado Justice Barton, né, apontou 9 erros científicos no filme. Mas mesmo assim, a grande mídia achou mais interessante divulgar que aquele era o documentário do século, né? E ele acabou fazendo o barulho que ele fez e acabou influenciando toda uma geração e servindo praticamente como um grande berrante aí do Greenpeace. E só para finalizar com mais uma informação sobre as pessoas que dizem tanto amar o planeta, né? Em 2015, o diretor responsável pelo setor de mudanças climáticas da ONU, um cara que se chamava Rajendra Pachauri, né? Que esse cara, aliás, era bem próximo do Al Gore também, ele foi afastado do seu cargo na ONU por estar envolvido em um grande escândalo de abuso sexual. Então, assim, desconfie de quem diz querer defender o planeta, mas que ao mesmo tempo abusa sexualmente de pessoas, né? E, bom, eu não costumo dar as minhas fontes, né, no final dos vídeos, porque eu realmente acho que não adianta, né? Sempre tem alguém para descredibilizar a sua fonte ou para falar que aquela notícia que você se inspirou é fake news. E, além do que, eu também acho uma baita falta de educação e preguiça de quem fica pedindo fonte, né? Porque se eu conseguir pesquisar e encontrar essas informações, não é porque eu sou um ser que nasceu com dom especial, é simplesmente porque eu pesquiso. E se eu consigo, eu tenho certeza que você consegue também. Mas hoje, só porque eu tô de muito bom humor, eu vou indicar esse livro para quem quiser saber mais sobre as falácias do aquecimento global, da ONU, etc., né, que é o Guia Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas. E aqui você vai entender melhor como os globalistas usam instituições como a ONU, Greenpeace e etc., para te convencer do que é conveniente para eles. E também, se você quiser pesquisar no YouTube, você vai encontrar várias entrevistas de um cara que chama Luiz Carlos Molion, né, que é um físico e especialista em questões climáticas, que eu particularmente adoro. Ele tem uma fala super clara e didática. E também, caso alguém queira os estudos feitos pela NASA nos anos 90, que eu citei aqui falando sobre o solo da Amazônia, me manda um inbox aqui no Instagram que eu me prontifico a enviar o arquivo em PDF, tá bom? Então, por hoje eu fico aqui, pessoal. Beijos e fiquem com Deus.